a Deus. Não há Deus como Jeová, queridos. Não há Deus como nosso Deus que está nos céus. Nosso Pai amado, nosso Pai bondoso. Glórias a Jesus. Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia, Fran, Pai Senhor. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM. Estamos aqui mais uma vez nessa segunda-feira para levar até você o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Aleluia! Você está preparado para uma palavra poderosa no dia de hoje? Então fique conosco, não saia daí, fique ouvindo, porque Deus tem uma palavra poderosa para os nossos corações nessa manhã e você não pode perder. Você tem que ser abençoado por ela, porque a palavra tem poder, não é? A própria Bíblia diz, né, que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e o espírito, das juntas e das medulas, e faz aquilo que apraz a Deus. A palavra penetra em nós e ela tem poder para fazer grandes coisas nas nossas vidas. Glórias a Deus, louvado seja Jesus por isso. E aí, como é que vocês estão? Passaram bem da semana? Lembra que eu falei a semana passada? Presta atenção na Ivete Sangalo, porque vai acontecer alguma coisa, que eu senti que ela tinha cometido uma blasfêmia ali, quando ela falou que não ia deixar acontecer o Apocalipse. O Apocalipse, uma fração de milésimos, né? Aconteceu ali no bloco de carnaval dela, no trio elétrico dela, né? E ela já começou a chorar, morrendo de medo das coisas. Imagina a mulher que tinha acabado de falar que ela ia parar o Apocalipse, né? Pegou fogo, quase 2 pessoas se machucaram, ou seja, coincidências, eu não acredito. Acredito em cristocidência. A mulher solta uma blasfêmia daquela num dia, no outro, acontece aquilo e ela começa a chorar desesperada. Porque Deus é fiel, né, irmãos? Ninguém afronta o Senhor. Ninguém afronta Jesus. Porque Ele é todo poderoso. E todo homem, toda mulher, todo ser humano tem que se dobrar diante da presença gloriosa dEle, né? O dia que Ele voltar, todo mundo vai fazer isso. Vão se prostrar diante da majestade santa do nosso Deus. Mas por enquanto o homem acha que pode fazer o que ele quiser. Vai achando que você vai encontrar o inferno logo ali na frente, não é verdade? Mas que Deus tenha misericórdia da Ivete Sangalo, de todos aqueles que ouviram essa palavra, que eles não endureçam o coração e que venham para Jesus. E outra coisa também, antes de nós iniciarmos aqui, para que você fique esperto, ore e clame a misericórdia de Jesus. Ontem, que o nosso querido presidiário, aquele ser que está lá em Brasília comandando essa nação, viajando lá para a África, Egito, falou uma coisa horrível comparando os judeus aos nazistas, sendo que são os judeus as vítimas do nazismo, entendeu? Bom dia, minha querida Marlene, Deus abençoe a sua vida, amadinha, um beijo no teu coração, um beijo para toda a tua família aí, tá bom? Aí em Lins, né? Penápolis. Queridos, o Holocausto foi algo tão horroroso que aconteceu no mundo, que é crime ser nazista, pelo menos no Brasil é crime. E ele fez apologia ao nazismo. Pode ser que ele caia por isso, por causa ele cometeu um crime ao fazer isso, ao defender, ao fazer essa comparação que os judeus hoje são os nazistas daquele tempo. Coisa mais ridícula que ele falou, sendo que a conexão tá fraca, Fran. Sendo que os judeus foram as vítimas de Hitler, né? 6 milhões de judeus morreram nas câmaras de gás. E aí ele vai lá e compara as coisas, sabe? Sem noção. Uma pessoa sem noção, envergonhando o Brasil, mas é bom para que todo aquele inocente útil que votou ele, que não sabia que ele é tão ordinário assim, sabe quem ele verdadeiramente é, e cai a máscara, né? Outra coisa que ele sabe, o presidente da Venezuela, o anterior, agora nós temos o Maduro, e antes era o Hugo Chávez, certo? O Hugo Chávez, amigo do Lula, também dizia que ele odiava Israel de dentro das suas entranhas. Por quê? Comunista odeia Israel. Comunista odeia Israel, não adianta.
Ô, meu primo José Luiz, dê um abraço, meu querido. Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus. Obrigado pela audiência aí. Um abraço para a família toda, que as bênçãos do Senhor cerquem todos vocês aí, tá bom? Beijo. Então, ele falou que ele odiava Israel de dentro das suas entranhas, porque todo comunista odeia Israel. Porque todo comunista odeia o povo de Deus. Não só Israel, como os cristãos também. Isso é óbvio, isso é fato. Eles falam declaradamente. Na China não tem cristianismo. Na Rússia não havia cristianismo, né? Em todos os países comunistas não há cristianismo. Em Cuba não há cristianismo. Entenderam? Aí ele falou isso. Sabe como que ele morreu? Com um câncer nas entranhas, no intestino dele. Alastrou tudo ali. Porque Deus não aceita afronta. E está escrito que ele disse para Abraão: Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, louvado seja Jesus, que o nosso país, ele, apesar de todos os nossos defeitos, né, no nosso carnaval, nós somos cristãos e o povo brasileiro ama Israel. Eu creio que Deus, na sua infinita misericórdia, não vai tomar o Brasil por culpado por causa dessa insanidade deste homem se colocar contra Israel. Porque ele está atraindo a maldição de Deus para nós. É isso. É isso. Então ore para que essa maldição não alcance a sua vida. Porque você ama Israel, você ama o povo de Deus, você ama o Deus de Israel. O Deus ao qual nós servimos é o Deus de Israel. É o Deus daquele povo lá, é o mesmo Deus. Nós somos irmãos, gêmeos daquele povo. Amém, queridos? Pai, então vamos orar, né? Senhor, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença, nesta rádio, clamamos pelo Senhor, que a tua gloriosa presença, a presença do teu Santo Espírito venha nos conduzir aqui. Toma nossa vida nas suas mãos, a minha vida, a vida da Fran, que me ajuda, Pai. Que nós sejamos por preciosos aos seus olhos, que o Senhor venha nos guardar e nos proteger. Venha, Senhor, nos inspirar aqui para falar do teu amor, da tua bondade, da tua palavra e da tua justiça. Nós vamos falar agora da espada do Senhor. A espada do Senhor é a sua palavra, aquela que tem poder de fazer coisas, de discernir as intenções do coração. E ninguém passa ileso diante dela. Em nome de Jesus, que nós possamos ser edificados por ela. Essa palavra tem poder de curar, de libertar, de transformar, de fazer novas todas as coisas. Sua palavra, o seu sangue, Jesus, tem poder para tudo isso. Então cura, liberta, transforma, Pai, enquanto nós ministramos aqui. Os nossos ouvintes, aqueles que vão ver depois pela internet, ó Deus, que eles possam ser alcançados pela tua misericórdia e pelo teu favor. Sê conosco, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Não nos deixe, segure na nossa mão. Pai, não nos tenha por culpados diante dessa afronta que esse presidente louco, Pai, está falando contra o seu povo. Por que, Jesus, que tá... Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não vai ter jeito ou vai? Mas tá aqui. Meu Deus. Mas nós vamos seguindo assim mesmo, com conexão fraca ou não, nós estamos aqui para a glória do nome de Jesus. Queridos, então vamos para a nossa palavra, no livro de Reis 3, capítulo 3, primeiro livro dos reis hoje, capítulo 3, versículo 16. Eu tô com medo dessa palavra, sinceramente, eu tô tremendo, porque ela é forte. A sabedoria de Salomão. Nós sabemos, o livro de Reis, o primeiro livro dos reis vai falar do reinado de Salomão, né? Nós falamos outro dia que o reinado de Davi representa a primeira vinda de Jesus, né? E que o reinado de Salomão, a segunda vinda de Jesus. Então, preste atenção nessa história para saber se você vai estar no reino com o Senhor quando ele voltar, ou se você vai estar fora. Porque aqui ele está tratando de duas pessoas, de duas igrejas, de dois povos. Tem um que vai com ele para o reino e o outro vai ficar. Preste atenção. Então, vamos lá. Primeiro livro dos reis, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele.
Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos numa casa e tivemos um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho é o morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho morto. Esta outra diz: Não, por certo, o morto é o teu filho, e o vivo é o meu filho. E disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a outra metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhes enterneceram por seu filho. E disse: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu e nem meu, divide-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e respeitou o rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Oh, glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, olha esta situação aqui. As duas mulheres moravam juntas, eram prostitutas, tiveram um filho. Uma teve um filho e a outra no terceiro dia teve o seu. Esta que teve o filho no terceiro dia, dormindo, ela deitou-se sobre o filho e o matou. O que ela fez? Ela fez a troca dos bebês. Colocou o filho morto para outra e pegou o filho vivo da outra. Quando amanheceu o dia, esta mulher, vendo o que tinha acontecido, porque a luz do dia, a verdade vem, ela viu que aquele não era o seu filho, porque ela sabia qual era o filho dela. Nós reconhecemos os nossos filhos, não é verdade? Ainda que todo mundo fale que eles têm a cara de joelho e não parece com ninguém. Tem gente que brinca assim, né? Mas a mãe reconhece seu filho. Ela sabe quem é o seu filho. Então, quando amanheceu o dia, ela viu que não era. Elas foram perante o rei Salomão. Foi uma das primeiras causas que Salomão julgou no seu reino. Por isso que eu falo para você, tome cuidado. Quem é você? A primeira ou a segunda pessoa? Porque a primeira vai ficar com o filho, vai ficar com Cristo. E a segunda não vai ter Cristo, portanto, ela não vai estar no reino. Olha como que essa história é muito além do que aquilo que a gente pensa. Então, o interessante é, as duas dormiram. Mas, irmã, você está falando que nós somos essas pessoas, mas a Bíblia está dizendo que essas duas mulheres são prostitutas. Sim, sim. Deus chamou, no livro de Ezequiel 23, ele falou das duas casas de Israel, que é a casa de Judá e a casa de Efraim, que engloba nós, a casa de Efraim. Ele falou para Ezequiel que aquelas duas eram irmãs, a Olá e a Olibá. Deixa eu ver aqui, Ezequiel 23. E quando ele vai se referir ao seu povo, as duas casas de Israel, porque o reino havia sido dividido, ele se refere a duas prostitutas. Porque, irmãos, nós não somos fiéis ao nosso Deus. E quem não é fiel é prostituto, prostituta. Não é assim?
Por isso que Deus não tem problema nenhum em nos chamar de povo prostituto, porque nós não somos fiéis. E ele fala de nós, ó, livro de Ezequiel 23 fala assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe, estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apertados seus seios, ali foram apalpados os seios da sua virgindade, e os seus nomes eram Aolá mais velha e Aolibá, a sua irmã, foram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá e Jerusalém Aolibá. Está falando do seu povo, que antes era um povo só, agora viraram dois povos, casa de Judá e casa de Efraim. A casa de Efraim se espalhou pelo mundo e nós não sabemos, só Deus que sabe, portanto nós somos a casa de Efraim. E porque a casa de Judá é aquele judeu que está lá em Jerusalém, que o Lula afrontou. Essa é a casa de Judá. Ela prevaleceu durante todos esses milênios, porque Deus tem um propósito, porque Jesus vai voltar lá. Ele não vai voltar aqui em Oeste nem em Brasília. Ele vai voltar em Jerusalém, na capital de Israel. Você está entendendo? E Deus fala tranquilamente, ó, essas duas irmãs aí, esse povo meu é assim. Então Deus ele não tem problema nenhum em falar isso pra gente, tá bom? Então entenda isso. Casa de Israel, tanto o judeu quanto nós não somos fiéis. Amém? Não fique zangado com Jesus, não. Mas é assim que é. Então ele fala dessas duas prostitutas. Dormindo, elas tiveram filhos. Óbvio que lá no Novo Testamento, quando Jesus vai contar a parábola das 10 virgens, ele fala o quê? Que elas estavam dormindo. Mesmo jeito que aconteceu com essas duas aqui. Elas dormiram, e no que dormiram, aconteceu uma tragédia, perderam o filho. O filho aqui, gente, representa Cristo Jesus. Será que você está dormindo e está perdendo o teu filho, o seu Cristo? Porque ele foi gerar, o apóstolo Paulo que fala sobre isso, né? Ele fala que nós geramos Cristo em nós. Então, nós temos um filho, nós temos o Cristo Jesus. Não foi só Maria que gerou Jesus. Ela gerou para ele vir. Agora, nós geramos Cristo na nossa vida também. Ô, minha moça, bom dia. Shalom, shalom, amada. Glória a Deus. Então, queridos, elas perderam o filho. No que dormiram, as duas dormiram. Só que uma acordou e viu o que tinha feito. Matado o seu filho. Falou, eu não vou ficar sem filho. E foi lá e pegou o bebê morto, colocou do lado da outra, pegou o bebê vivo da outra. A que também estava dormindo. Por isso, ela não viu o que aconteceu. Enquanto dormem, o maligno trabalha. Enquanto os homens dormem, o maligno semeia o seu joio. Enquanto nós dormimos, não vigiamos, nós podemos perder até Cristo Jesus, que está simbolizado nesse menino aqui. Incrível, né, irmã Moza? Que essa história está em 1 Reis 3,16. Eu falei, meu Deus, será que é só coincidência, Senhor? Porque João 3,16 vai falar que Deus enviou o seu filho ao mundo. 1 Reis 3,16 vai falar desse filho que veio para estas prostitutas. E Deus enviou o seu filho ao mundo para quem? Para santos ou para pecadores prostitutos? Na fé. É isso aí. Por isso que essa história é tão real assim. Então, irmãos, olha o que aconteceu. Elas dormiram, só que teve uma que acordou e tentou resolver esse problema. Porque tem gente que é assim, quando erra, não aceita os seus erros, esconde os seus erros, não aceita que errou, foi um acidente, mas mesmo assim ela não quis aceitar a verdade da sua vida. Ela foi tentar esconder. E no que ela foi tentar esconder, ela prejudicou muito a outra mulher. Porque ela quis tirar o filho da outra mulher. Mas como Deus é justo, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é juiz, Deus vem para resolver esse problema. Para não deixar essa mentira prevalecer. Olha aqui. Disse mais o rei, traze-me uma espada. Aí elas chegaram diante do rei e contaram a história. E o pior, gente, quem foi a mulher... Irmã Moza, olha a revelação aqui, minha amada. Olha a revelação aqui, irmã Moza.
A mulher que armou essa confusão, que matou o filho e depois quis pegar o filho da outra, é a mulher que teve o filho no terceiro dia depois. Irmã, irmã Moza, pelo amor de Deus, me explica esse mistério aqui. Foi a que teve o filho depois, foi a que teve o filho no terceiro dia. Esta mulher matou o filho e quis o filho da outra, que simboliza quem, irmã Moza? Israel. E aí, o que você me fala desse mistério, minha amada? Vem, escreve aí pra mim, decifra esse rolo, porque eu não vou entrar nele, porque eu nem quero, não tenho nem condição. Mas eu vou ficar na outra parte, mas depois você me fala, tá bom? Glória a Jesus. Então, queridos, olha bem isso aqui. Aí elas foram diante do rei. E o rei, como Salomão é aquele que representa Jesus na sua segunda vinda, um rei de paz, um rei de justiça, porque não é isso que vai acontecer no reinado de Cristo, de 1000 anos sobre essa terra, um reinado de paz e de justiça, que é isso que Salomão representa, o que ele disse, de quando elas chegaram e contaram a história. Não tinha testemunha, somente Deus viu o que aconteceu. Era a palavra de uma versus a palavra da outra. Não tinha testemunha. Somente os céus eram testemunha disso que aconteceu. Então, o que ele fez? Ele falou, essa é a história. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? A sabedoria de Salomão veio nele naquele momento, para ele resolver. Ele falou, me dá a espada. Certamente que as mulheres devem ter pensado, né? Vão matar nós. Vão nos matar. Nunca que elas poderiam ter pensado que ele ia fazer o que ele fez. E outro detalhe, irmão, que eu acho assim, muito detalhes assim da palavra de Deus que eu observo. Quando elas chegaram diante do rei, o rei, hora nenhuma ficou falando, mas vocês são prostitutas? O rei hora nenhuma falou isso. E tampouco o rei deixou de atendê-las por causa da sua prostituição. Isso é maravilhoso. Deus está querendo mostrar para nós que qualquer um de nós chega diante do trono para conversar com ele. Qualquer um de nós pode chegar, porque elas chegaram e elas não foram rejeitadas. Tampouco o estado da prostituição no qual elas viviam foi ali mostrado. Salomão não quis saber disso. Salomão quis saber de resolver o problema que elas estavam passando. O fato delas serem prostitutas, parece que Deus não é que Deus não levou em consideração, não era importante para aquele momento, né? E ele não ficou com o dedo dele, e ele poderia, porque ele era o rei, e ele poderia ficar com o dedo apontado ali, é por isso que aconteceu isso, que vocês são duas prostitutas e tal. Não, só foi resolver o problema. Amém? Essa é lição para nós. Não ficar apontando o dedo para os outros. Aleluia. E simplesmente resolveu o problema. Por que ficar apontando o dedo, falando que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que a pessoa é aquilo outro? Não resolve o problema. Não resolve o problema de ninguém. Ficar apontando o dedo para os outros e falando do pecado dos outros, do problema dos outros. Não. Faça igual Salomão. Busque uma espada. E resolva. Não precisa ficar atacando ninguém. Não precisa. Traz a espada que vai ser resolvido esse problema. O que é a espada? A espada não é a palavra de Deus? É sério, irmã. Isso, irmã, presta atenção. A mulher que teve o filho depois de 3 dias foi a que matou o filho e quis o filho da outra, irmã. Isso é muito sério, irmã moça. Ajuda aí. Depois você me fala. Né? Aí, queridos, ele foi resolver o problema e qualquer problema que nós tenhamos, como é que nós vamos resolver? Com justiça. Com justiça. Quando nós fizermos aquilo que Salomão fez. Traga-me uma espada. Ou seja, traga-me a palavra de Deus. Eu falei agora mesmo que a palavra é uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma com o espírito, das juntas e das medulas, e faz aquilo que apraz ao Senhor, e ela é capaz, ela está apta de dividir os pensamentos, de entender os pensamentos e as intenções do coração. É isso que a palavra faz. E quando Salomão trouxe a palavra, a verdade veio, a mentira caiu por terra.
E quem é de Deus se manifesta, e quem é do diabo também se manifesta. Aqui é que está a chave da palavra que eu quero trazer hoje para você. Diante da palavra de Deus, a verdade se manifesta. A espada vem sobre nós e a verdade se manifesta nas nossas vidas, porque ela vê a intenção do nosso coração. E como aconteceu aqui com essas mulheres, acontece conosco, porque ela vai revelar quem nós somos. Ela vai revelar quem nós somos, a palavra de Deus. Quem nós somos? Uma mulher ou a outra mulher? A mulher verdadeira, a mãe ou a que matou? Porque diante da espada, essas duas mulheres apareceram. E só tem uma que vai para o reino com Deus. A outra não vai. Diante da palavra, ela foi exposta. Que a palavra cortou ali no interior dela. É por isso que quando se fala a palavra, por exemplo, num lugar de carnaval, como aconteceu com a gente aqui, todo mundo fica espantado. A cara da tal da Ivete Sangalo lá, desesperada. Por quê? Porque a palavra confronta. A palavra expõe a nossa verdade. A palavra expõe o nosso coração, as nossas intenções. Então, o que o ímpio vai fazer? Fugir da palavra. Mas adianta fugir da palavra? Não adianta fugir. O que o salmista falou? Senhor, para onde eu irei? Para fugir da tua face. Se eu for até os céus, o Senhor está lá. Se eu descer ao mais abaixo do abismo, o Senhor também lá está. Para onde eu irei? Não tem como fugir do Senhor. Não tem como fugir. Aí a gente tem que falar como Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, amados. E ninguém foge, nem o ímpio fugirá do Senhor. Porque naquele dia eles dirão: caiam sobre nós os rochedos, caiam sobre nós tudo, porque nós não queremos enfrentar a ira do Cordeiro. Está escrito lá em Apocalipse. Eles vão tentar se esconder, mas não vai ter como se esconder nos seus bunkers que eles já estão fazendo por aí. Não vai ter. O Senhor vai lá. E na hora que eles tiverem que enfrentar o Senhor, a ira do Cordeiro de Deus, eles vão falar: caiam sobre nós tudo, porque nós não queremos enfrentar, mas eles vão enfrentar. Aleluia! Ninguém tem como fugir diante da palavra do Senhor. E na hora que a palavra vem, irmãos, a verdade manifesta. A intenção do nosso coração, ela é manifestada. O que foi que aconteceu aqui? Olha isso, pelo amor de Jesus. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade para uma e a metade para outra. Vocês estão brigando por causa disso? Então toma metade para cada um. Né? Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhes enterneceram por seu filho. No íntimo, no amor que ela sentia por aquela criança. O que ela fez? Falou: não, prefiro ver meu filho com ela do que ver meu filho morto. Irmãos, quantas vezes na nossa vida nós somos colocados diante de situações assim, que nós precisamos abrir mão para que não morra o nosso sonho. Nós precisamos abrir mão para que a pessoa realmente suma de nós, mas a gente tem aquele apego: é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, e não larga. Só que esta mulher, diante da espada, revelou o amor do seu coração. Falou: deixa meu filho vivo, pode ficar com ela, porque eu não quero meu filho morto. Entendeu? Quantas vezes a gente se apega tanto a alguma coisa, porque a gente tem aquela convicção do inferno, de que foi Deus que me deu, isso é meu que deu, e não solta, e não solta. E o que acontece? Você mata o teu sonho, você mata o teu filho. E você pode matar uma igreja, sei lá, porque você não abre mão daquilo que é teu. Mas calma, aquilo que é teu, o Senhor sabe. O Senhor é testemunha da sua vida. Durante a noite, quando aconteceu essa história aqui, com essas mulheres dormindo na mesma casa, morre o filho de uma, ela vai lá e troca o filho e tal. Ninguém viu, mas Deus viu. Elas não tinham testemunha, mas Deus é a nossa testemunha do que verdadeiramente aconteceu. Entenderam? Então para de sofrer apegado com alguma coisa, que você vai acabar matando isso.
Solta o seu filho, solta o seu marido, solta. Eu não sei o que Deus está falando, irmãos. Eu só sei que está falando, solta, porque é teu, volta para ti. Não vai ficar, senão você vai matar. Solta, liberta, liberta. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque aquele que ama liberta, viu? Ó, a mulher, olha aqui, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Porque o amor que ela sentia por essa criança, esse amor verdadeiro de mãe, este amor fez ela soltar o filho. E ela soltou, depois ela teve de volta. Que história linda, né? Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo de modo nenhum mateis. Porém, a outra dizia, nem teu e nem meu, divide. Olha a outra mulher. Irmã moça, olha esse mistério aqui. Não é para ficar comigo nem com você. Divide, mata. Mata, porque se eu não tenho, você também não vai ter. Quantas vezes nós encontramos com pessoas assim diante de nós? Porque se ela não pode ter o que nós temos algo, principalmente dons espirituais, é o que mais causa terror, né, nas pessoas. A pessoa tem o dom, mas você não tem, mas Deus tem para você, mas você não quer o que Deus te deu. Talvez você tenha matado o seu, aí você quer o do outro. Aí você deseja que a outra pessoa morra. Você já foi vítima disso? Você já foi? Eu tenho certeza que estou falando com gente que já foi vítima disso. Não pode ser meu, então não vai ser meu e nem seu. Não vai ser de ninguém, vai matar. Foi isso que a espada revelou. No coração de uma mulher, revelou o seu grande amor pelo filho. E no coração da outra mulher, revelou a sua hipocrisia, a sua malignidade, revelou a sua iniquidade, revelou a sua perversidade. Irmãos, e se, eu sempre falo aqui, toda vez que a Bíblia está tratando da história de uma mulher, não é só sobre uma mulher que Jesus está tratando. Jesus está tratando da sua igreja. Da sua igreja. Então tem uma igreja, né, um povo de Deus que diz que é de Deus, mas não é. Porque está até querendo matar o filho. Matar Cristo Jesus. Meu Senhor, tem misericórdia de nós. Porque está querendo até matar Cristo. Já que nós perdemos, então agora nem para mim, nem para você. Se eu vou para o inferno, você vai comigo também. É bem essa situação. É uma pessoa endemoniada. Porque o diabo vai para o inferno, ele sabe disso. Então ele quer nos levar com ele. Louvado seja Deus que nos guarda e nos protege. Mas como ele vai, ele quer levar todo mundo com ele, igual essa mulher. Eu não tenho filho, o meu morreu, mas com o seu você também não fica, porque eu não vou sofrer sozinha. Ela está manifestando essa ira aqui, está manifestando essa desgraceira toda aqui. Como foi que descobrimos que essa mulher era má desse tanto? Diante da palavra. Porque a palavra, ela traz. Ai, aleluia! Principalmente, né, irmã Moza? O véu está sendo rasgado de novo, caiam as máscaras. Principalmente o povo que nega Israel. Tem que tomar cuidado com esse povo que nega Israel. Eles já perderam o filho e eles não aceitam que Israel tenha o filho. É complicado isso aí, irmã Moza. Vamos meditar mais sobre isso. Aleluia, Deus. Irmãos, mas diante da palavra, nenhuma máscara fica. Diante da palavra, é uma espada que corta, que discerne o pensamento e as intenções do coração. A verdade vem à tona. A verdade vem à tona. E toda máscara cai. E Deus sabe quem são seus verdadeiros adoradores. Deus sabe onde é que está cada um de nós que gerou o Cristo em si. Deus sabe, você tem gerado Jesus dentro de você, Deus está vendo você gerar. Agora lute por ele, não o mate. Haja com sabedoria, com prudência, haja com amor, como essa mãe agiu aqui. Não mate meu filho. Eu prefiro vê-lo longe de mim do que vê-lo morto. Aleluia! Glórias a Jesus!
Meu Deus, como o Senhor é lindo e maravilhoso. O Senhor expõe as intenções do nosso coração, porque a tua palavra é fiel. A tua palavra, a tua espada, quando ela vem, ela traz vida e vida com abundância. Não morre aquilo que está em nós. Não morre aquilo que o Senhor gerou em nós, diante da sua palavra que é poderosa. Aleluia! Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Amados, que palavra, Senhor, que palavra. Nunca que eu poderia pensar que essa palavra tinha tudo isso. Então, respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Porque manifestou-se o amor dessa verdadeira mãe ali diante da espada do Senhor. Tá com problema? Sem solução? Quem é que vai te ajudar? A espada, a palavra, Jesus. Ele vai entrar e vai resolver e discernir todas as coisas. Ninguém mais vai ser enganado. As máscaras cairão, porque diante da palavra as máscaras caem, irmãos. Então, olha que coisa mais linda agora, ó. Então todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e respeitou o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Olha que povo sábio aqui. Eles foram idolatrar Salomão? Não. Eles foram dar glórias a Deus porque eles viram que em Salomão estava a justiça e a sabedoria de Deus. Eles não foram idolatrar Salomão, não. Olha que povo sábio. Israel era muito sábio nesse tempo, né? No tempo do rei, no tempo da paz e da justiça que esse rei trará, as pessoas se comportam como elas devem ser. Não vai ter idolatria no reino milenar de Cristo, porque só vamos adorar a Deus e ao seu Filho. Amém? O povo já vai estar consciente do que deve ser no reino. E aqueles que matam Jesus, aqueles que negam Jesus, aqueles que mentem, aqueles que maquinam maldades, não entrarão no reino com o Senhor. Amém? Você entendeu essa palavra? Eu creio que você até já viveu alguma coisa assim, de alguém que queria tirar de você aquilo que era teu. Não pôde ser para ela, então não ia ser para você também. Acontece muito na nossa vida isso. Mas Deus viu tudo. Deus viu o seu sacrifício, Deus viu as suas orações, Deus viu o teu choro, Deus viu você gerando Jesus escondido em você. E Ele não vai permitir que arranquem o Senhor de você. Ele não vai permitir que arranquem o teu sonho de você. Porque Cristo viu todas as coisas no escuro da noite. E na hora que acordou, que veio a luz do dia, pôde vir a verdade. A mulher viu que aquele filho não era o dela. E o rei também, sabiamente, ele fez o que devia ter feito. Traz a espada. Quer resolver o seu problema? Traga a espada. Porque a espada resolve problemas. A palavra resolve problemas. A palavra traz a verdade. É por isso que a gente tem que seguir e obedecer a palavra de Deus. Porque aí nós não andaremos no reino da mentira, que é o reino de Satanás. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Até segunda-feira que vem. Nós estaremos aqui mais uma vez para trazer uma palavra maravilhosa do coração de Deus. Essa palavra de hoje eu creio. Todas as palavras, né? Mas essa de hoje. E fique com essa palavra aqui, ó. Esse versículo falou muito comigo. Versículo 26. Medite nisso aí depois. Para a sua vida. Para a sua vida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 26. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. O que venceu aqui, gente? Eu tenho falado esse versículo nessa semana que passou. O amor é mais forte do que a morte. O amor vence. O amor vence e sempre vencerá. O que fez essa mulher vencer aqui e ter de volta o seu filho, o grande amor que ela sentia pelo seu filho. Grande amor. Bem que o apóstolo Paulo falou, né? Bem que ele falou: sem amor eu nada seria. Sem amar, sem ter esse amor que mexe com as tuas entranhas, você não consegue nada no reino.
Mas quando você tem esse amor, e quando você é capaz de soltar, pode ficar tranquilo, que Jesus vai trazer de volta tudo aquilo que você perdeu. Amém? Até segunda-feira que vem, querendo Deus. Shalom, shalom para você. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus, que nós estamos esperando o Senhor ansioso.